Enfim, mais um jogo da franquia Forza é lançado. E para você que está procurando configurações para o seu G29, G920 ou G923 ou mesmo Trustmaster ou Fanatec, você veio ao lugar certo. Olá, jovem piloto entusiasta do automobilismo virtual. Seja bem-vindo ao canal Omega Race, canal focado em jogos de corrida e simulação. Para quem não me conhece, meu nome é Léo Moura e nesse vídeo eu vou estar mostrando as configurações que eu estou usando tanto para o meu G29 para jogar o Forza Motorsport no PC, como do meu Fanatec para jogar o Forza Motorsport no meu Xbox Series X. Sem mais delongas, vem comigo. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou indicar para vocês que usam produtos da Logitech é baixar o G-Hub. Vai no site da Logitech, baixa o G-Hub, instala, ele vai atualizar todos os drives do seu volante e você vai poder fazer configurações mais finas no aplicativo da Logitech. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre o G-Hub, deixe nos comentários que eu faço um vídeo só sobre ele. Mas depois que você tiver com tudo instalado e se certificar que o seu volante esteja funcionando, nós vamos vir aqui em configurações. E o que é importante aqui para a gente? Bom, primeira coisa, nós vamos vir na entrada. Aqui você vai se certificar que seu volante está funcionando. Verifica se os seus botões estão sendo acionados aqui. Então, testa o volante, testa o acelerador, o freio, testa virar para a esquerda e para a direita. Aqui está fechado, mas, por exemplo, subir a marcha nas borboletas e aqui eu uso o câmbio manual, então eu também configurei ali. Feito isso, seu volante está conectado e está funcionando. Então, nós vamos para a entrada avançada, é onde que nós vamos fazer as configurações finas do volante. Então, segue aqui mais ou menos o que eu fiz, mas eu quero deixar claro que eu não acredito em receita de bolo. Eu acredito que cada um tem um estilo de pilotagem e cada carro exige uma configuração. Então eu vou passar aqui uma configuração mais genérica, mas você adapta ela para o seu estilo de jogo. Então no interior da zona morta do eixo de esterçamento, nós vamos deixar 0. Exterior da zona morta do eixo de esterçamento, 100. Inverter o eixo de esterçamento desligado, inverter o force feedback desligado, interior da zona morta do eixo de aceleração 0, exterior da zona morta do eixo de aceleração 100. Por quê? O pedal ele é feito de vários pontos, então eu quero que a aceleração seja feita de 0 a 100. Não de 0 a 100 em velocidade, tá? Mas de 0 a 100 nos pontos que você tem no volante, no pedal. Você vai acelerar e vai alcançar o 100% de aceleração. Inverter o eixo de aceleração? Sim. Interior da zona morta do eixo de desaceleração. Eu coloquei uma zona morta aqui de 5, tá? E aí, o exterior da zona morta do eixo de desaceleração, 100. Inverter? Sim. Interior da zona morta do eixo de embreagem, 0. Exterior, 100. Se você quer uma embreagem mais rápida, você desce isso aqui, tá bom? Aqui para mim ficou muito bom. Inverter o eixo de embreagem? Sim, ligado. Nós vamos inverter. E aí, aqui, nós vamos fazer o interior da área neutra do eixo de freio de mão, 0. E o exterior, 20. Então, se você quer um freio de mão mais robusto aí, você diminui. Se não, você quer ele mais suave, você aumenta. Inverter? Não, desligado. E é aqui que começa o que realmente a gente precisa. Escala de vibração 60. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. 60 para mim ficou muito bom. Se você achar que está vibrando demais, desce. Se você achar que está faltando alguma coisa, aumenta. Escala do force feedback, para mim no G29, 90. Vocês vão ver lá no Fanatec que é outro número aqui, né? 90, está muito gostoso. Se você vê que está muito leve, aumenta. Se estiver muito pesado, diminui. O alto alinhamento de direção, eu deixei 100. A escala de rastro mecânico, eu deixei 100. A escala da trilha pneumática, eu deixei 110, porque eu quero ter essa sensação do movimento dos pneus. A escala de sensação do asfalto, eu deixei aqui 130, tá? Porque eu quero sentir todas as entradas da superfície no volante. Então, quando eu passar em cima de uma zebra, quando eu sentir os bumps da pista, eu quero sentir essas respostas no volante. Sensibilidade da carga, eu aumentei para 100%, eu quero 100% de carga. A escala de amortecimento da roda, 20.
A escala da mola central, 20. O comportamento do amortecimento dinâmico, 90. A sensibilidade do volante, 50. A linearidade do volante, 50. E sem filtro, desligado. Pessoal, eu estou pilotando aqui, vocês vão ver, um carro que eu já conheço. Eu já pilotei ele na vida real, numa pista de corrida, inclusive, que é o Ford Mustang. Esse carro ele tem um comportamento muito bom e até surpreende porque ele é um muscle car. Então, por eu conhecer o carro, eu escolhi ele. Né? No início do jogo você pode escolher 3 carros, eu escolhi ele e essa configuração se adequou muito bem para ele. Por que eu estou falando isso? Porque se você quer ser mais competitivo, para cada pista e carro que você dirigir, eu te aconselho a vir aqui e ir mudando esses números até você falar: esse carro nessa pista tá show. Porque para ser competitivo é assim, eu faço isso no iRacing, tá? E com certeza eu vou continuar fazendo isso aqui, tá? Enquanto mais prazer você tiver de mexer nessas configurações para cada carro e pista, ou seja, cada combo, você vai entender que você consegue ser muito mais competitivo, porque você vai poder extrair e chegar no limite do carro. Aqui ainda não estou no limite, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então vamos lá, vamos para a pista, vamos testar essa configuração, vamos lá? Então eu salvei e aqui agora eu vou para jogo livre. E eu vou pôr na mesma pista, que é a primeira pista do tutorial. Primeiro eu vou escolher o carro, Ford Mustang. E aí é essa pista aqui. O layout da pista é o Cub. Aí fim da manhã, o clima eu quero limpo. Para a gente, né, ver como é que tá aí os tempos, enfim. Vamos lá. Eu vou dar uma volta, tá? E aí vocês vão ver como que tá a configuração do volante. Olha, eu tô gostando demais do Forza no volante. Eu tinha muita reclamação sobre o Forza Motorsport 7, porque ele era muito escorregadio. Mas o Forza Motorsport esse novo, a Turnitin ela fez várias coisas que me agradou muito. Primeiro, o jogo deixou de ser escorregadio. Ele escorrega bastante ainda se comparado a outros jogos, né? E como eu falei, eu conheço esse carro aqui, eu sei o comportamento do carro. Então, ele escorrega, mas tá um jogo muito divertido e muito gostoso de jogar no volante. Uma outra coisa é que agora você pode usar mais os limites da zebra. Olha aqui para você ver que legal. Uma coisa que no Forza Motorsport 7 não tinha. Você não podia usar o limite da pista ao seu favor. E no automobilismo, você usa os limites da pista ao seu favor. Por exemplo, você come a zebra, enfim. Isso ficou muito legal no novo Forza Motorsport. Eu acredito que a Turnitin deu esse nome, não Forza Motorsport 8, por causa da nova geração. Então ela tá vindo aí com a nova pegada, novos gráficos, e o jogo tá muito bonito. Bom, vamos concluir a nossa volta aqui, ó. Voltinha suave, não forcei, tá? E aí eu vou explicar pra vocês porque eu não forcei. É sério, não é brincadeira. Eu tô jogando no G29 no suporte. Meu suporte é móvel, porque eu levo aqui lá pra sala pro meu filho dirigir. Meu filho adora dirigir também. E eu, né, trago aqui pro quarto e a gente brinca dessa forma. Mas essa cadeira aqui é móvel. Então, pessoal, se você for jogar jogo de corrida no volante, se certifica que sua cadeira não mexa. E eu tinha feito uns conectores para travar as rodas dela há muito tempo, só que eu perdi esses conectores, porque agora eu tenho 2 cockpits, eu tenho esse aqui e tenho o outro ali, vocês vão ver eu pilotando no do meu filho, tá? Lá no Xbox Series X. Então, por que eu estou falando isso? Quando você freia ou você acelera, essa oscilação que a cadeira dá de lado para o outro, ou para trás e para frente, te atrapalha. Então, se você frear muito brusco, a cadeira vai para trás, você vai perdendo essa frenagem, né? Essa frenagem. Então, você dá um pisão no freio e vai fazendo trail brake, que é soltando o freio e entrando para a curva.
é muito difícil você fazer isso, né, e criar uma memória muscular quando você tem esses movimentos, essas oscilações, tanto no seu suporte como no seu sua cadeira. Então, para quem vai ser competitivo, não é um jogador casual, cockpit na cabeça. Jogador casual, tenha certeza que sua cadeira, seu suporte não vai se mexer durante seu gameplay ou vai estragar a brincadeira, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Vamos lá pro Xbox Series X, vamos ver como é que tá o Forza Motorsport lá no volante, no Fanatec. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Vem comigo. É isso aí, jovens, estamos de volta e agora no Xbox Series X. E vocês já devem ter notado a diferença de gráfico. Lá no i9, com a 3080 Ti, 32 GB de RAM, rodando no SSD, eu tô tendo dificuldades de rodar o jogo no alto. Eu tive que colocar tudo no médio para o jogo rodar lá. Mas eu já esperava isso. A franquia Forza, desde o Forza Horizon 3, sempre teve esse problema de otimização no PC. Eu vou estudar uma melhor forma de rodar o jogo com gráficos mais bonitos. Por enquanto eu estou rodando no médio. Mas aqui no Xbox Series X o jogo tá lindo demais, tá muito bom. E a grande diferença, fora os gráficos aqui, é o cockpit, né? Eu estou num cockpit, o setup em si, né? Eu estou num cockpit, né, que para aquela oscilação que eu mencionei. E também estou com o Fanatec DD Pro, que é 5 Nm. Ou seja, a gente praticamente dobrou o nosso force feedback. Enquanto o G29 é 2 Nm, o G920 é 2 Nm e o G923, se eu não me engano, é 2.2 ou 2.4, mas também na casa dos dois, nós dobramos a força e fomos para 5. E eu estou usando aqui pedais Load Cell, CSL Elite com Load Cell, com embreagem, né, que dá também uma diferença na dirigibilidade. Mas bom, sem mais delongas, vamos para as configurações aqui. Eu já testei, essas configurações aqui serão as mesmas configurações que nós vamos fazer também para os Trustmaster, tá? Mudando pouquíssimas coisas, mas vocês vão notar aí a configuração agora. Então vamos lá. Aqui, interior da zona morta 0, 100, a aceleração da zona morta, né? 0, 100, interior da zona morta de desaceleração 5,90, tá? Aí eu explico porque às vezes aqui no cockpit eu sem querer apoio o meu pé no pedal de freio. Então, eu não quero que o freio já acione, então eu coloco essa zona morta e coloco 90 aqui no eixo de desaceleração. Na embreagem é 0, 100. No interior da área neutra do eixo de freio de mão, 0, 100. Né? Se fosse lá no outro cockpit, eu ia colocar um pouquinho diferente. A escala de vibração, aqui já começa a mudar. Vocês vão perceber, é 45. A escala do force feedback está 90. Eu achei que 90, eu vim do G29, eu dei uma volta, ficou bom. O alinhamento da direção 100, a escala de rastro mecânico 80, a escala de trilha pneumática 110, a escala de sensação do asfalto 130, a sensibilidade da carga, mesma coisa, 100. Aí aqui muda também, escala de amortecimento da roda 30, a escala da mola central, embolei toda aqui agora, né? Da mola central 0, o comportamento do amortecimento dinâmico 100, a sensibilidade do volante 50, a linearidade do volante 50. Essas configurações que eu fiz aqui. Mas a galera que joga no Fanatec sabe que se eu apertar, por exemplo, essa chavinha aqui, ó, eu não sei se dá para ver aí, abre aqui, ó, abre aqui um menu, né? Qualquer volante da Fanatec que você tiver, vai abrir esse menu. E aí, eu estou usando as seguintes configurações, tá? Sensibilidade automática, FFB 100, FFS PEA, que é PEA, o NDP 50, o NFR 0, o off, né? O NIN, que é o NIN, aqui eu estou usando off, o INT 1, o FEI, né? Porque é feio, não, tá? Mas 90, o BLI 0, off, né? E o BRF, que é o freio, né? 70. Por quê?
Esse volante aqui eu posso ajustar várias coisas aqui também no volante. Então eu ajusto no jogo e ajusto aqui no volante, como a gente pode fazer lá no G-Hub que eu mencionei para vocês. Então, vamos para a pista e vamos pilotar esse carro e vamos ver qual que é a volta que a gente vai fazer com ele. Eu já tinha dado uma volta aqui, minha volta aqui tá variando. Olha o gráfico, é impressionante aqui no É impressionante no Série X como o gráfico tá bonito. É muito lindo esse jogo. E eu tô jogando aqui o modo desempenho com Ray Trace. Ó, já caguei a volta, já pisei totalmente errado no freio. Vamos retroceder aqui. Já pisei, já fiz, ó, não dá nem, vamos começar de novo então. Começar de novo. Deixa eu ver aqui se dá para começar de novo. Porque eu já, né, fiz tudo errado agora, né? Eu acho difícil, pessoal, conversar e dirigir. Para mim, é uma das coisas mais difíceis que tem, porque eu tenho TDAH. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. É déficit de atenção. É síndrome do déficit de atenção. Fui diagnosticado recentemente com isso. E quando eu começo a falar e dirigir, eu perco um pouco a noção e acabo batendo o carro, rodando, enfim. Por isso que hoje em dia eu não faço mais campeonato, quando eu vou para campeonato e tal. Antigamente eu streamava, né? Eu fazia transmissão das minhas corridas. Hoje em dia eu não faço mais as transmissões das minhas corridas. Eu acho muito difícil. A não ser que é for fun e tal, mas campeonato mesmo, quando eu tô correndo, eu não faço é, eu não faço essa transmissão, porque eu acho difícil falar e prestar atenção na pista, né? Principalmente no modo mais competitivo. Eu acho muito difícil. Tava até participando da live do canal do Combo Infinito, aí eu mencionei isso lá, porque eu achei muito bacana, né? O Ariel jogando lá e atropelei foi um negócio. Olha lá, uma volta, ó, já fui até mais rápido. Aqui dá para ser bem mais rápido, mas é como eu falei, se eu continuar comentando, eu não vou conseguir desempenho, tá? Eu tenho esse problema, mas é isso aí. A gente faz da melhor forma possível aqui para vocês, mas eu espero, né, que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês. Se ajudou, por gentileza, deixa o like, deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixa um comentário se você achar uma configuração melhor, se você vê que dá para melhorar alguma coisa aí, você testar, compartilha comigo, porque aqui, pessoal, eu não sou dono da verdade, tá? Aqui eu testo configuração, igual eu falei, cada carro eu vou para a pista, eu testo a configuração até achar aquela que eu falar, ó, tô no tempo legal. Porque é assim, pessoal, a gente tem que ser curioso e eu não gosto desse negócio de receita de bolo, porque talvez o que é bom para mim não é bom para você, entendeu? Então, eu passo o básico, explico como você vai fazer, né? Tem aquela configuração ali que serve de molde para você adaptar o seu estilo de jogo. E é isso aí, deixa nos comentários o que você achou, né? Muito obrigado pelo carinho, pela participação. Vou ficando por aqui e vou curtir mais esse jogo. Tá muito bonito, tá muito gostoso de jogar. Agradecer a Turnitin, porque ela ouviu as críticas, né, que foram feitas do Forza Motorsport 7, que era a questão da zebra, que era a questão do volante. Eles ouviram a gente, pessoal. E o Forza Motorsport agora tá muito gostosinho. Só precisa melhorar lá a otimização para o PC, que não está otimizado não. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, abraço, fiquem na paz, fui!